Imagine uma epidemia que não é causada por um vírus ou bactéria, mas por medicamentos prescritos por médicos. Um remédio que deveria aliviar a dor, mas que rapidamente se tornou um dos maiores vilões da saúde pública nos Estados Unidos. Milhões de pessoas perderam suas vidas, famílias foram destruídas e uma crise inesperada surgiu: a dependência de drogas cada vez mais potentes e mortais. Mas como tudo isso começou? Quem são os verdadeiros responsáveis por essa tragédia? Como a indústria farmacêutica conseguiu transformar um medicamento em uma arma silenciosa? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Os opioides não são novidade. Derivados da papoula, essas substâncias têm sido usadas por séculos como analgésicos potentes para aliviar dores severas. Mas, nos anos de 1990, algo mudou. A indústria farmacêutica viu uma oportunidade lucrativa de transformar essas drogas em medicamentos amplamente utilizados por milhões de pessoas. A Purdue Pharma, uma das principais farmacêuticas dos Estados Unidos, liderou essa revolução com o lançamento do OxyContin, um analgésico prometido como milagroso. O marketing era claro: riscos de dependência são mínimos. Uma afirmação que mais tarde seria completamente desmentida. A campanha de marketing agressiva da Purdue Pharma focava em convencer médicos de que o OxyContin era seguro e eficaz. Médicos eram incentivados, muitas vezes pressionados, a prescrever opioides em grande escala. Representantes de vendas da indústria farmacêutica eram treinados para minimizar os riscos de dependência e enfatizar os benefícios. Como resultado, as prescrições dispararam. Pacientes que nunca haviam pensado em usar opioides, de repente tinham frascos cheios de comprimidos em suas casas. E assim começavam a epidemia. Nos anos 2000, os efeitos colaterais dessa estratégia vieram à tona. Entre 1999 e 2010, as prescrições de opioides nos Estados Unidos triplicaram. Junto com isso, o número de mortes por overdose também aumentou drasticamente. Pessoas que começaram com comprimido prescrito por um médico acabaram em situações desesperadoras. Quando não conseguiam mais acesso legal ao medicamento, muitos recorriam às ruas, buscando heroína ou, pior ainda, o fentanil. O fentanil, uma droga sintética até 50 vezes mais potente que a heroína, rapidamente inundou o mercado e aumentou ainda mais as taxas de mortalidade. O impacto social dessa crise foi devastador. Milhões de famílias foram destruídas. Muitas comunidades, especialmente em áreas rurais e economicamente desfavorecidas, se tornaram epicentros da epidemia. Hospitais ficaram sobrecarregados com casos de overdose e o sistema de saúde sofreu um colapso em várias regiões. Para muitas famílias, o custo não foi apenas financeiro, mas também emocional. Histórias de perda se tornaram comuns e o impacto foi sentido em todos os níveis da sociedade. Mas como as farmacêuticas conseguiram manipular tão facilmente o sistema? A resposta está na conivência entre a indústria e as instituições reguladoras. Documentos revelaram que a FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, aprovou o OxyContin com base em informações enganosas fornecidas pela própria Purdue Pharma. A falta de regulação permitiu que as farmacêuticas usassem táticas de venda antiética para expandir seu mercado. Famílias como os Sacklers, que controlavam a Purdue, acumularam fortunas enquanto milhões de vidas eram destruídas. A crise dos opioides também deixou marcas profundas na cultura popular. Séries como Dr. House retratavam o uso casual de opioides por médicos, quase normalizando o vício. Por outro lado, filmes como Dopesick trouxeram à tona a gravidade da crise e o impacto devastador nas vítimas. Documentários e séries também ajudaram a conscientizar o público, destacando as histórias reais por trás dos números. Hoje, a busca por soluções continua. Nos últimos anos, várias farmacêuticas enfrentaram processos judiciais bilionários. A Purdue Pharma declarou falência e os Sacklers foram obrigados a pagar multas. Mas para muitas famílias, nenhuma quantia em dinheiro pode compensar a perda de seus entes queridos. Políticas públicas começaram a mudar, com maior regulação na prescrição de opioides e programas de tratamento para dependentes químicos. Iniciativas comunitárias, como o uso de naloxona para prevenir overdoses, também têm salvado vidas. Porém,
A crise dos opioides é um alerta sobre os perigos da ganância corporativa, da falta de regulação e da negligência com a vida humana. Ela nos lembra que vidas humanas nunca devem ser tratadas como números em uma planilha de lucros. Mais do que uma tragédia, é uma lição sobre o que acontece quando o lucro é colocado acima do bem-estar. A epidemia dos opioides deixou uma marca permanente na sociedade americana, mas também abriu os olhos do mundo para os perigos de uma indústria sem controle.